Oi pessoal, tudo bem? Vou compartilhar aqui um relato pessoal meu relacionado a uma interação com um super-humano e uma prova física também que ele deixou registrado no local e que eu estou com ela aqui e vocês vão poder acompanhar algumas fotos aí. Eu conheci o Dáquila Pesquisas e ingressei nele em meados de 2012 e em 2014 tivemos um grupo de 20 pessoas, mais ou menos, dentre elas algumas pessoas do Paraguai. Nós tivemos uma interação com um super-humano, eram mais de um, eram dois, e, e eles interagiram com o grupo, conversaram com o grupo por mais ou menos uma hora. Ele foi se aproximando, nós estávamos no local de uma mata, próxima aqui da região da cidade de Zigurates, no Observatório Zigurates, bem próximo ali, no Observatório CTZ, e ele veio se aproximando como uma luz por entre as árvores, de uma forma de uma luz branca, meio opaca e translúcida, e veio flutuando, caminhando, mas como se estivesse flutuando entre as árvores, e foi se aproximando até mais ou menos 2 metros do grupo. E daí ele começou a se densificar na forma física humana, normalmente, como ele já estava se aproximando, dava para perceber que era um tronco e uma cabeça. E quando ele se aproximou e se densificou, né, ele ficou realmente no formato todo humano, mas de muita dificuldade de ver o rosto, a expressão do rosto, só mais ou menos a silhueta, assim, bem física. Ele fez questão de mostrar isso, ele sacudiu a árvore, pegou um galho com várias folhas e jogou para o grupo. Foi interessante também que ele respondeu uma pergunta que eu fiz no meu pensamento e imediatamente, em 10 segundos depois, ele respondeu, deu a resposta. Foi muito interessante também. Outra coisa interessante também foi que tinha uma criança, uma menina, ele pediu para que ela esticasse a mão assim e virasse para o grupo, e o grupo prestasse atenção na mão dela, e uma luz acendeu na palma da mão, que eu vi vermelha, outras pessoas viram de outras cores. Então foi muito interessante. E também foi interessante que ele falou que iria jogar uma outra luz, isso quando o grupo estava se deslocando para o local, disse que ia jogar uma outra luz, e essa luz, ele falou que algumas pessoas talvez fossem sentir uma intensidade mais forte, e aí quando ele lançou de surpresa, assim, no meio da conversa, meio que o pessoal distraído, uma das mulheres do grupo me deu uma bambolhada nas pernas, a outra pessoa teve que segurar ela, então isso também foi muito interessante. E em um determinado momento ele falou que mostraria para ele para nós a tecnologia que ele tava, que ele manipula, que é a tecnologia bioplasmática ou biofotônica, né, relacionada a essas luzes também. E ele fez um movimento assim do lado dele e quebrou um tronco de árvore que estava bem do lado dele, e falou que era para observar depois, que iria ver algumas anomalias e que aquilo poderia ser analisado, que também teria ali teriam várias, poderia ser no laboratório, poderia ter várias constatações também de algo incomum, uma coisa anômala, assim, que desconhecida pela ciência tradicional. E interessante também que essas luzes, né, aí teve essa interação, mais de uma hora mais ou menos, e depois no dia seguinte eu voltei lá pro local e olhei, né, a interação foi durante a noite, né, e no dia seguinte, durante o dia, eu fui lá, olhei de novo, olhei o tronco e vi que ele estava todo um padrão muito diferente, como se tivesse realmente, não foi um corte de facão ou alguma ferramenta ou queimado, nada, foi como se tivesse realmente agido na molécula, na estrutura da molécula da madeira. E um padrão muito interessante que vocês vão ver aí na foto, podem acompanhar nas fotos aí, eu vou mostrar aqui também. E isso foi em meados de 2014. E hoje nós fomos coletar, hoje é agosto de 2019, a gente foi coletar lá esse tronco que ficou lá, né? E a gente foi pegar ele, se lembrou disso e resolveu levar adiante a pesquisa e realmente levar para analisar em laboratório. Nós fomos lá, recolhemos, e ele estava exatamente do mesmo padrão de 5 anos atrás. Então na época já era um pedaço de madeira já de uma árvore que já estava
envelhecendo ou até mesmo apodrecendo, e nesse momento, de 5 anos depois, a gente foi ver ela e continua com esse mesmo padrão. Eu vou mostrar aqui. Aqui, ó. Vou mostrar bem pertinho para vocês verem. Essa é uma seção dele, foi cortada. E ele é todo assim até por dentro. Tem mais 2 seções que a gente cortou e elas também estão... Ele está todo assim. Inclusive lá no local também, vocês vão ver nas fotos, dá pra ver que mesmo dentro da terra um pedaço do tronco, que ele naturalmente com o tempo, 5 anos, ele caiu pro lado e ficou jogado do lado. Vocês vão ver o local, as fotos do local aí, a Arca da Aliança, esse é um ponto também, uma trilha que tem lá próximo do Observatório de Zigorates. E lá no ponto onde era essa árvore também está esse mesmo padrão. Então isso para a gente ver como essa tecnologia deles, né, que eles, é um plasma, é um tipo de plasma, é uma luz, uma energia, não tão física, nem tão sutil como a energia, como luz, né? Então ela é um tipo de plasma e ela consegue interagir de forma pontual, direta na matéria é um plasma inteligente, bioplasma, e como ela atua diretamente na matéria ou até mesmo no nosso corpo, no benefício que pode trazer no nosso corpo. Inclusive para a saúde, né? Próximo que a gente está ouvindo atualmente relacionado à física, à medicina quântica, né? E como isso pode atuar nas nossas moléculas no corpo, essas luzes, essas emissões, essa demonstração dessa tecnologia. E muito do que eles passaram de informações é como a gente poder desenvolver também a nossa capacidade, a nossa tecnologia mental para também gerar essas frequências e produzir esse tipo de luzes a benefício nosso e também das pessoas. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Um abraço.